Olá, povo de Deus. Depois de muitos dias estou de volta agora para trazer uma palavra para você, uma palavra que vai fortalecer a sua fé, que vai trazer um novo ânimo para a sua vida. E essa palavra é um tema que fala sobre não fique parado. E através da Bíblia Sagrada eu quero te mostrar algo impressionante, que o nosso Deus é um Deus que jamais ficou parado. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia descreve o que eu vou ler. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha só algo interessante. Mesmo quando não havia nada sobre a terra, mesmo quando nada tinha sido criado, a Bíblia diz que Deus pairava, Deus se movimentava sobre a terra, querido. O nosso Deus é um Deus que sempre se movimentou, ele jamais parou. Agora vai para o capítulo 2, versículo 8. Diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Olha só, a Bíblia está falando aqui que o homem já existia. Deus já tinha criado o homem, mas quem plantou o jardim não foi o homem, foi Deus. Meu Deus, desde o começo, Deus sempre protegeu o homem, queridos. Sempre. Deus poderia, falar: anjos, eu gostaria que vocês agora vão lá e plantam um jardim. Eu sou Deus, eu sou todo-poderoso. Deus poderia falar para o homem: homem, planta um jardim. Mas, meu amado, Deus não fez isso, querido. Deus, ele com as suas próprias mãos, ele plantou um jardim. Você está vendo que o nosso Deus não é um Deus que só fica sentado no seu trono, só dando ordens. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Mesmo quando não havia nada, Deus se movia. No capítulo 2 está falando que Deus, mesmo tendo os anjos, mesmo tendo o homem, ele fez questão de plantar o jardim. Então, algo para a sua vida. E a Bíblia também fala que Jesus trabalhava. Na sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Olha só o que a Bíblia diz a respeito também de Jesus. Nós podemos ver que Deus já trabalhava. E Jesus, será que fazia a mesma coisa? Mateus 9, versículo 35. A Bíblia diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Olha só que interessante. A Bíblia diz, em Mateus 9, versículo 35, olha o começo que diz: E percorria Jesus todas as cidades. A Bíblia não está falando que Jesus percorria algumas cidades. Todas as cidades, Jesus fazia questão de ir lá e pregar o evangelho. E todos os povoados. Aonde havia um grupo de pessoas, Jesus ali pregava o evangelho. Então nós podemos ver que Deus sempre trabalhou. Jesus também sempre trabalhou. E agora vamos ver os anjos de Deus. Se somente os anjos de Deus só ficam adorando. Nós vamos ver agora anjos, Nós vamos falar sobre anjos agora. Abra sua Bíblia em Gênesis, volta lá, mas agora no capítulo 28, versículo 12. Glória a Deus, isso aí. Aqui está falando sobre a visão que teve Jacó, E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A visão que Deus mostrou para Jacó, que até os anjos de Deus,
né? Havia uma escada e esses anjos não ficavam parados. Eles desciam e subiam. Amados, os anjos de Deus, Deus não fica parado. Jesus não ficava parado. Os anjos de Deus também não ficavam parados. Algumas pessoas, né? Existem anjos que estão adorando, existem anjos voadores, existem anjos que sobem, descem em escada, existem anjos que protegem a sua vida também. Agora, abra em Salmos, capítulo 34, antes de Provérbios. Né? Salmo, capítulo 34. Olha só o que os anjos também fazem. Versículo 7. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. A Bíblia está falando que você é protegido. Os anjos de Deus, eles entram em guerra pela tua vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que os anjos, eles não ficam parados. Tem anjos que eles se acampam ao seu redor. Eles ficam atentos quando tentam vir algum mal, alguma seta, né, alguma estratégia do inimigo para te atingir. A Bíblia diz que os anjos de Deus, eles não ficam parados, eles protegem a sua vida. Mais uma vez eu digo, Deus sempre trabalhou. Jesus trabalhava. Os anjos de Deus trabalham. Jesus nos dá uma ordem. Jesus sempre foi trabalhador. E ele conhece o ser humano mais do que tu. E olha uma ordem que ele diz para o homem fazer. Abra sua Bíblia em livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos lá. Olha só. Amém, queridos? Se você achou, diga amém. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem está falando aqui é Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que ele está dizendo aqui, olha, em outras palavras, Jesus está falando: eu não quero que você fique parado. Deus está falando: você que tem um compromisso comigo, você não pode ficar parado, você tem um chamado. O seu chamado de você ir, de pregar o evangelho na tua casa, na tua célula, na tua igreja, na tua família, para você ir pregar o evangelho a toda criatura, meu amado. Olha só, agora Mateus volta um livro, Mateus capítulo 9, versículo 38. Diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Trabalhadores significa pessoas que não ficam paradas. Se você é de Deus, então Deus te chamou. Deus te chamou para não ficar mais parado, meu amado. Você tem que trabalhar no reino, porque Deus trabalha a favor da sua vida, então você tem que trabalhar a favor da vida de Deus, das coisas, dos propósitos de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Né? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores, pessoas que não ficam paradas. Meu amado, se você, de repente, já trabalhou muito, você que acha que já trabalhou, agora é momento de descansar. Não, não faça isso. Pessoas que não trabalham são pessoas que não têm compromisso com Deus. Pastor, que tipo de trabalho é esse? Eu estou falando, meu amado, de você se atentar, você começar a trabalhar agora em favor do reino de Deus. Presta atenção, meu amado. É hora de você agora orar a Deus e falar: Deus, que a minha empolgação, o meu amor pela tua obra aumente agora, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é um tema que eu trouxe
né, para mostrar para você que quando o seu pastor, o seu líder, não o seu bispo, pede para que nós, a palavra de Deus, viemos pregar o evangelho, querido, não fique pensando que é só você. Nós acabamos de ver nesta palavra. Primeira coisa, Deus trabalha. Deus se movia mesmo quando nada tinha sido criado. Deus se movia, Deus trabalhou, Deus criou, Deus plantou o jardim. Deus não disse haja o jardim. Deus plantou o jardim mesmo quando o homem já existia. Jesus andava sobre todas as cidades, não algumas cidades, pregando o evangelho. Os anjos de Deus, né, eles sobem e descem. São anjos a todo tempo, estão trabalhando, estão guardando a sua vida. Então o homem também não pode ficar fora disso, meu amado. Você tem que trabalhar para Deus. Trabalhe, abra sua casa, peça para que o seu líder venha fazer uma célula na sua casa. Meu amado, Deus vai abrir a casa dele para que eu e você venha morar. Então, se Deus vai abrir todos os dias, eternamente, a casa dele, então abra sua casa uma vez por semana, faça uma célula, não fique parado, vai atrás, vai crescer, vai ser melhor músico, vai fazer teatro, vai recepcionar as pessoas na igreja, vai limpar a igreja, vai pregar o evangelho. Mude, mas mude para melhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Que essa palavra possa animá-lo. Se você estava desanimado, que você possa agora, em nome do Senhor Jesus, se levantar como homem, como mulher, como jovem e criança diante de Deus, em nome de Jesus. Eu vou orar pela sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e agradeço. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor nos motiva, Deus, a cada dia. E sabemos, Deus, que nós não somos os únicos que trabalham, Deus, para o teu reino. Deus, o Senhor trabalha a nosso favor. Jesus, a todo momento, até hoje, Deus, Ele está intercedendo, Deus, por nós. Os teus anjos estão nos protegendo, estão nos guardando, Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, também nós não queremos ficar de fora. Meu Pai, nós oramos agora, Senhor. Deus, nós vamos trabalhar, Deus, na tua casa, nós vamos trabalhar, Deus, para a tua noiva, Deus, crescer, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, obrigado, nós agradecemos, porque nós somos trabalhadores do Senhor, Deus. Ou seja, nós somos aqueles que fazem parte, que temos uma aliança contigo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro por essa pessoa, Deus, que está ouvindo essa mensagem nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Digam amém, glória a Deus. Diga, Deus, eis-me aqui. Eu vou receber e eu vou cumprir o teu chamado na minha vida, em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém.